Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhem-nos sempre nesse horário. É um prazer estar com vocês e obrigado por vocês nos receberem em vossas casas. Pedimos a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Convido a você que tem sua Bíblia a abri-la em Mateus capítulo 4, versículos 4 a 10. Mateus capítulo 4, versículos 4 a 10. Assim diz as Sagradas Escrituras. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-á nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Pai, fala a nós nessa noite através do teu servo. Abre nosso entendimento para entender a tua palavra, dos que estão ouvindo agora, dos que ainda hão de ouvir depois. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Quando a pessoa se converte, a Bíblia se torna a autoridade única na vida dessa pessoa. É a Bíblia que vai agora conduzir a vida dela. A palavra de Deus mostra, e Jesus nos está mostrando isso, Cristo também estava sob a vontade do Pai. E o cuidado é porque o diabo ele vem para nos tirar dos caminhos do Senhor. E quando nós usamos a Bíblia como essa autoridade, que Cristo usou a Bíblia, usou a palavra de Deus, ela é autoridade, ele repreendeu o diabo com a palavra de Deus. Ele disse: Está escrito. Satanás usou também a Bíblia, mas Jesus usou a Bíblia e disse: Está escrito. E no final ele diz a Satanás que se retire. Ele repreendeu. Então ela é a autoridade da vida do crente para nos livrar das tentações, livrar do mal. Então a Bíblia ela deve ser usada para resistir às ciladas do diabo. O diabo ele vai usar até a própria Bíblia para poder enganar as pessoas, para poder enganar o crente. E é preciso nós estarmos bem aptos, estudando a palavra de Deus, tendo conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós só podemos usá-la se nós tivermos conhecimento dela. E para se ter conhecimento é preciso estudá-la. É preciso meditar nela. Jesus usou porque ele conhecia. Então a palavra de Deus é uma fonte de alimento mais importante do que o alimento para o corpo. Por que Jesus nos disse isso? Nós vamos ver. Então, o diabo queria o quê? Que Jesus ele voltasse o seu pensamento para o alimento material, para o alimento do corpo, do físico, e deixasse o plano de Deus, que era tão importante, que era o plano dele de ir à cruz. Então veja bem, mas ela é mais importante do que o alimento para o corpo. Por quê? Porque ela alimenta nossas necessidades espirituais, que nos traz benefícios eternos, diferente da comida, diferente do alimento humano, que esse alimento não é eterno, ele é passageiro. Você come hoje, você toma café pela manhã, depois mais você já está com fome, você almoça, você janta. Então veja bem que é um alimento passageiro. Mas a palavra de Deus ela nos traz um alimento eterno, a vida eterna, a salvação eterna. Não passa, o alimento de Deus ele é eterno e nos traz felicidade, nos traz paz. O alimento ele passa, mas a palavra de Deus ela é para sempre. Ela traz uma alegria que o mundo não tem. O mundo deixa o vazio. Por muito mais que o homem queira preencher esse vazio que existe dentro dele com as coisas materiais, ele não consegue. O vazio vai continuar. Uma vida vazia.
Isso porque precisa desse alimento. E quem vai preencher esse vazio é Cristo. A palavra de Deus, ela nos mostra. Então, quando somos tentados a pecar, o que nós devemos fazer é olhar para a palavra de Deus. Então, devemos ter a mesma atitude de Cristo. Usar a palavra de Deus para nos orientar e resistir à tentação. Devemos ter a mesma atitude de Cristo, usando a palavra de Deus para resistir à tentação, resistir ao diabo, às propostas de Satanás. Porque ele tem cada proposta que parece tão bonitas, mas lembre-se bem, só se parece bonita, mas o fim delas é triste. Não traz nada de paz e alegria para a pessoa. Então, Jesus, ele resistiu porque ele estava usando a própria palavra de Deus. Ele estava dando exemplo para nós. Ele é Deus, lembrando que Cristo é Deus. E ele estava nos dando esse exemplo para que nós pudéssemos também usar essa palavra para combater o inimigo, porque ele é muito sagaz. Então a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. A Bíblia, ela nos ensina a confiar em Deus, pois ele nunca falha e está sempre pronto a nos ajudar e a vencer as tentações. Ele nunca falha. Ele diz que a palavra de Deus é mais importante que o alimento, sabe por quê? Ele diz assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento espiritual, o homem deve buscar o espiritual. E então a Bíblia nos ajuda a vencer as tentações. As propostas do diabo são todas falsas e mentirosas. E o intuito é desviar as pessoas para longe da vontade de Deus. O intuito dela, o propósito é desviar as pessoas para longe de Deus. Então, Satanás, às vezes, ele apresenta coisas bonitas que parecem serem reais. Ele acusa Deus diante dos homens, diante de você, como se Deus estivesse errado, Deus não quer teu bem, Deus não quer a sua alegria, porque ele te apresenta uma alegria passageira. Mas ela induz, qual é? É tirar a visão do crente da vontade de Deus. Foi assim que ele queria fazer com Cristo. Tirar a visão de Cristo da visão de Deus, deixar com que Cristo trabalhasse sozinho, queria que Cristo trabalhasse sozinho e deixasse o plano de Deus, afastasse de Deus. Assim é que o diabo também quer, afastar o crente de Deus e deixar os planos de Deus de lado e seguir os seus próprios planos com o material. Viver só neste mundo, viver só por aquilo que perece. E a palavra de Deus, ela é mais importante do que tudo na vida. Então devemos ter a mesma atitude de Cristo, fugir das tentações, mandando Satanás embora. E sabe o que significa isso? É resistir às tentações, é fugindo, não fazer aquilo que o inimigo ele nos apresenta. Se não tivermos um objetivo, logo podemos ceder à tentação. Se você tem um objetivo, você vai trabalhar em cima daquele objetivo. Cristo tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Era de chegar até a cruz e morrer em nosso lugar. Esse era o objetivo do Pai. Ele estava com o objetivo do Pai. E se você não tivesse objetivo, como um crente em Jesus Cristo, é fácil você sair, você se desviar, ser enganado pelo inimigo. E Deus não quer isso para você. E para você que ainda não é um crente, se você está nos assistindo, lembre-se disso. Deus, Ele quer te tornar feliz. Ele quer alimentar você com a sua palavra, que é mais importante. E o mais importante não é o alimento físico. O mais importante é o alimento espiritual. Siga a Cristo e o seu propósito, e tu verás algo maravilhoso na tua vida. Pai, nós te pedimos a tua graça sobre as pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ajudá-las a entendê-la, que possa aplicar em suas vidas. E aquelas que ainda não tiveram encontro real contigo, tenham esse encontro contigo. Pedimos em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém.